Gilberto, você falou que o steel frame ele já é um método que é mais do que centenário, né? E no Brasil isso ainda não é tão comum, embora a gente tenha visto esse crescimento. O que a gente pode falar que quais seriam, na sua opinião, né, as barreiras técnicas e de mercado para a gente inserir isso com mais efetividade aí no Brasil? Claro. Bom, a resposta que normalmente o pessoal dá para perguntas assim, o pessoal fala que é uma questão cultural. Óbvio que essa é uma resposta simplória, genérica, né? E até porque cultura é uma questão muito grande. Em primeiro lugar, para que a gente adote um sistema construtivo, você precisa de uma combinação de fatores. Mas eu gosto de usar sempre a necessidade como o fator preponderante. Então, é a necessidade que leva as pessoas para a mudança. A grande maioria muda pela necessidade, ou a grande maioria muda porque não quer ficar de fora da onda, né? Então, assim, são as duas grandes vertentes de mudança. Existem aquelas pessoas que são mais impetuosas, aquelas pessoas que são mais ousadas, que antes dos outros estão tentando mudar as coisas, mas isso é um percentual pequeno. A grande maioria muda porque ou está precisando, como vai acontecer agora no Rio Grande do Sul, né? Um povo bastante tradicional, vai precisar mudar na marra, mas vai mudar, né? Porque evoluir é inevitável, então eles vão adotar novas tecnologias pela necessidade, e alguns vão adotar daí, por quê? Porque não querem ficar de fora. Fala, peraí, isso aqui é legal, que bom, quero para mim também, né? Vai adotar por assimilação. São as duas grandes formas. Para que a gente introduzisse o Light Steel Frame, então eu precisava, primeiro, profissionais que soubessem especificar, projetar, soubessem fazer a gestão, soubessem vender, associado à disponibilidade de materiais e sistemas no mercado, porque não basta eu fazer isso se eu não tiver os recursos, né? As pessoas interessadas em comprar. Então, é um equilíbrio dessas três coisas. E é isso que está acontecendo hoje no mercado. Então, hoje nós temos aí bastante pessoas que estão sendo seduzidas pela necessidade, e aí elas passam a adotar esse sistema construtivo no ímpeto de superar dificuldades que eles estão tendo lá na construção tradicional ou para atender certos perfis de clientes que querem construções mais ágeis, querem a entrega da construção com mais assertividade, querem a entrega da construção com um prazo mais definido. Então, ela vem nessa esteira, tá, Laila? Então, a gente tem que ser bem pragmático, né? Não romântico nessa questão, não é uma questão de, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, quando a gente olha para o mercado, estou sendo bem assim, objetivo, as barreiras que houveram, vamos dizer assim, é a maturidade, né? Então, vem uma maturidade. Hoje a gente tem muito mais empresas fornecendo materiais, a gente tem muito mais projetistas, tem muito mais pessoas que estão sabendo especificar, tem muito mais cliente procurando solução fora da caixinha. Então, é uma soma de fatores que traciona aí o Light Steel Frame para que ele cresça no país, e agora ele já começou a ganhar uma certa escala, ele já tem peso na economia da construção civil. Então, já começou a mostrar, assim, que tem potencial numérico, né, em recursos, né, já gera emprego em boa quantidade, já movimenta bastante recurso financeiro, já investe, já tem cliente que é fiel à adoção. Então, isso já dá para ser... Já estamos ganhando essas evidências em função do tempo decorrido aqui no Brasil da adoção dele. Bacana. E quando a gente fala aí da primeira turma, né, e as turmas que estão surgindo agora, você já percebe também um aumento de volume das pessoas procurando também se capacitar nisso, né? Perfeito. Essa questão do Light Steel Frame, a gente tem que ter uma preocupação. Muitas pessoas acreditam que a maneira como eu faço a gestão e o modelo de negócio da construção tradicional pode ser aplicado no Light Steel Frame. E não é exatamente um recorte e cola, tá? Então, para quem nunca ouviu falar, o Light Steel Frame ele é um sistema construtivo. Por que é um sistema construtivo? Porque ele resolve todas as disciplinas necessárias para uma edificação, desde a fundação até lá uma cobertura, até uma estanqueidade de esquadrias, até a questão aí estrutural, questão de envoltória, revestimento interno, externo, instalações, resolve todas as disciplinas, normalmente são 11. Então, por isso a gente chama de sistema construtivo.
E esse sistema construtivo, ele se caracteriza por ter uma estrutura leve de aço. Então, eu tenho chapas muito delgadas de aço, que são dobradas, são conformadas a frio, e nesse esqueleto, como se fosse o esqueleto do corpo humano, eu coloco meus revestimentos internos e externos e coloco, né, as veias, coloco a hidráulica, coloco a elétrica. Então, é assim que o sistema construtivo funciona. Nessa estrutura metálica leve, eu coloco essas camadas e recheio ela com instalações e com os meus materiais para trazer o desempenho térmico e acústico. É assim que ele funciona. Muito bem. Esse sistema construtivo, então, ele é multicamadas. Eu tenho minhas camadas internas, tenho minhas camadas externas e tenho minhas camadas do núcleo para poder melhorar o desempenho dele e atender aos requisitos, né, de desempenho que eu busco. E, claro, atendendo aí, inclusive, a norma de desempenho quando a edificação for para finalidade habitacional. Então, Laila, essa lógica construtiva de um sistema multicamadas, muitas vezes é interpretado que, então, eu vou trocar a estrutura de concreto armado por uma estrutura metálica leve. Vou trocar o reboco por uma placa cimentícia. Vou trocar o gesso liso pelo gesso acartonado. E simplesmente vou trocar o pedreiro pelo gesseiro. Não funciona assim. O Light Steel Frame é um sistema construtivo mais industrializado e que pode ser muito industrializado fora do canteiro de uma fábrica. Mas lá no canteiro ele já é industrializado. E por que ele é industrializado? Porque ele chega através de materiais que foram transformados em componentes para montagem. Então eu vou lá para montar e instalar. E todas essas montagens e instalações, elas têm que estar ancoradas em projetos de fabricação. Então, para montar o steel frame, eu preciso ter um caderno de montagem. Para saber aonde coloco as placas, eu tenho que ter um caderno também que me indica como que é esse plaqueamento, como que são a aplicação dos materiais. E, por conta disso, cada um desses subsistemas, ele tem seus detalhes, ele tem suas especificações. Então, nós estamos acostumados na construção e alvenaria, e não quer dizer que isso funcione, a descarregar material, colocar o artesão lá no canteiro de obras e passar lá para fazer medição. Tanto é assim que, por conta dessa forma de atuação, que existem empresas como a sua, que vão lá e ajudam o pessoal a fazer a administração, né? Porque senão o pessoal descobre que dessa forma quebra. Então, precisa de ferramentas para poder fazer a gestão na obra tradicional. No Light Steel Frame, eu tenho mais ainda que ter cuidado nesses detalhes. Ele é um sistema, entre aspas, simples, mas ele é cheio de seus detalhes que tem que seguir as especificações de fabricantes. E a gente não pode esquecer que nós estamos num país que às vezes as pessoas não leem o rótulo, elas não leem manual, elas não querem saber de especificação, e aí acabam fazendo as coisas, né, no achismo, e aí podem ter problema. Então, o Light Steel Frame, o Light Wood Frame, eles têm materiais que vêm da indústria, eles têm componentes que vêm da indústria, e nós temos que observar as especificações, as boas práticas, tudo aquilo que a indústria indica. Então, essa peculiaridade é muito importante porque a gente tem bastante coisa para administrar. E como ele é rápido, se eu não fizer isso logo, eu transformo aquela aplicação de materiais de uma forma inadequada em patologia, em problema. Então, a educação, então, a formação do engenheiro, do arquiteto, do operário que vai estar com ele, é fundamental. Então, a gente precisa estar mudando essa cultura de não ler manual, de não ler rótulo, de não entender que as coisas têm um passo a passo. Então, eu acho que essa por isso que a educação é importante no Light Steel Frame. Eu tenho certeza que muita gente que vai nos ouvir, ou que está ouvindo agora, vai dizer assim, mas eu conheço uma obra de steel frame que a pessoa foi lá, mas aí não sei o quê, está dizendo que não deu certo. Pode ter certeza que é alguém que não se preparou. É alguém que achou que ia comprar perfil metálico, gesso acartonado, placa cimentícia, uma membrana hidrófuga, uma lã de vidro, ia comprar um pouco de tubo, ia descarregar na obra, pegar um gesseiro, virar as costas e ir lá fazer medição. Esse aí não vai ter sucesso no Light Steel Frame, porque o Light Steel Frame requer que você
seja muito mais minucioso, você seja mais caprichoso, você tenha atenção para aquilo que você faz, que você siga a recomendação do que a indústria propõe, para seguir as boas práticas, para que a gente tenha sucesso.